Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o último livro da série Família Armstrong, da autora Jack Ashe. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas escritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Demorei, sei que estou muito atrasada, mas hoje nós vamos finalizar essa série que foi maravilhosa e espero que tenha te conquistado como me conquistou. Então, no último livro, que é Mentira Imperfeita, nós vamos conhecer a história dos pais, do Mason, do Andrew e do James. Aqui nós vamos conhecer essa história em 194 páginas. Mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte, por mais que esse seja o quarto e último livro, eu digo para vocês, se você ainda não começou a ler essa série, comece por esse. Porque eu acho que vai dar um sabor melhor quando você for ler os outros três. Porque aqui você vai saber do temperamento dos três, você vai saber como é que os três agiam, porque são trigêmeos, mas cada um tem o seu jeito, cada um tem os seus defeitos. Então, eu acho que seria muito interessante começar por esse. Não que você não possa começar pelos outros, tá? Mas começando por esse, eu acho que a leitura vai ficar mais gostosa dos demais. Lembrando rapidinho que o primeiro foi meu piloto, que foi a história do James. Depois nós pulamos para a história do Andrew, que foi enfeitiçado por ela. Depois vem um spin-off no qual vai contar a relação entre três pessoas, que vai ser uma relação poliamor. Depois nós vamos para a história do Mason, que é um playboy na minha vida, e finalizamos então com a história Mentira Imperfeita. Aqui, gente, nós vamos saber como tudo aconteceu então, que foi uma história muito quente, uma história muito envolvente, e vamos entender por que em todos os livros eles falam que a mãe mentiu para o pai. Aqui nós vamos conhecer então a vida da Debbie, que é uma menina que perdeu a mãe com câncer, e a mãe até que segurava um pouco a onda das loucuras do seu pai. Porque o seu pai, o Jacob, ele simplesmente criou a sua filha para que ela pudesse se casar com um cara que era, né, o escolhido dele. E, na verdade, eles foram prometidos desde quando eles eram ali adolescentes. Eles foram prometidos desde sempre. Por mais que ela não quisesse casar com o Chris. Mas, com a morte da sua mãe, ficou mais complicado ainda colocar isso na cabeça do seu pai. Mas ela é rebelde, gente. A Debbie, por mais que ela seja nova, ela é rebelde. Então, ela decide que ela vai se entregar para outro homem, ela vai viver a vida dela antes de se casar com o Chris. Que nem, gente, ele é aquela pessoa assim que não faz o mínimo de esforço para que a garota goste dele também. Ele é bem babaca, na minha opinião. Em uma festa, ela acaba encontrando o Mark e ela fica encantada com ele. E ela decide que ali ela terá a sua segunda vez, já que a primeira vez dela foi péssima. Digo para vocês, garotas, se vocês ainda não se entregaram ainda a uma paixão, tome cuidado, porque se você escolher um cara babaca para tirar a sua virgindade, você vai ficar traumatizada. Você tem que encontrar um cara bacana, um cara que tenha um olhar penetrante, um cara que demonstre que está interessado em fazer você sentir prazer também, porque não foi o que aconteceu com a Debbie. A primeira experiência dela foi péssima, o cara pensou exclusivamente nele. Ela tinha até desistido dessa ideia de se entregar a mais alguém. Mas quando ela encontrou Mark naquela festa, ela não pensou duas vezes. E vou dizer para vocês que foi ela que se aproximou, foi ela que deu um jeitinho de levar ele para um quarto e ali eles se entregarem a uma paixão muito ardente. A mentira começa aí. Porque quando ele questiona ela, a idade dela, ela diz que é maior de idade. Lembrando que maior de idade é acima dos 18 anos. E assim ele vai e leva ela à loucura e ele leva ela ao paraíso. E assim ela descobre o que é sentir prazer, o que é realmente uma relação bem feita. Foi muito linda a interação dos dois. Como ele falou que ele chamava Mark nada mais, ele não quis dar o sobrenome dele, após eles se entregarem a esse momento quente, eles são flagrados pelo pai dela, que surta, também surtaria, diga-se de passagem, faz ameaça a ela, faz ameaça ao Mark, e mesmo que o Mark queira enfrentar ele, ela não deixa. Mark vai embora e ela fica lá aguentando a fúria do pai dela. Por conta disso,
por conta dele saber que ela se entregou a outro homem, ele simplesmente, gente, agiliza o casamento dela, porque daí 2 semanas ela completaria 18 anos. Sim. Ela fez o quê? Ela ficou triste, ela ficou chateada, ela procurou por tal Mark no mundo inteiro, mas ela não encontrava, porque toda vez que ela pesquisava sobre Mark, gente, o que mais tinha era Mark, mas nenhum era o dela. Lembrando que o Mark foi nessa festa, juntamente com o amigo dele, o Killer, porque ali ele ia conversar com os patrocinadores da NASCAR, que é o top, né, no nível de corrida, e ele quer muito entrar nessa, vou chamar de companhia, gente, não sei como fala. E ali, então, foi que tudo aconteceu. E através daquela festa, ele também conseguiu ser patrocinado pela NASCAR. Então, ele acaba mudando para outro lugar e assim eles ficam afastados. Claro que ele ficou muito impactado com a Debbie. O Mark, gente, ele ficou muito encantado com ela. Só que ele ficou meio chateado pela mentira da idade. E aí o pior vem, porque um dia, olhando a revista, olhando os jornais, ele se depara com a notícia que a Debbie está se casando. Ele ficou mais magoado ainda, ficou louco da vida, porque ela não mentiu só em uma questão, mas sim em 2 questões. Porque ela era menor de idade e ainda era noiva. Mal ele sabe como era o noivado desses dois. Passa-se algum tempo, ela casa então com esse babaca desse Chris, porque esse Chris não... Gente, mesmo casado com ela, sabendo que ela amava outro, sabendo que ela se entregou por outro, ele não fez questão de conquistá-la. Algum tempo depois ela descobre que está grávida. E Mark é bom no que faz, porque Mark fez gol. Mas não fez só um gol, gente, ele fez 3 gols. Sim, ele deixou a nossa Debbie grávida de trigêmeos. Ela teve ali a oportunidade de se ver feliz, porque afinal de contas tinha ali 3 pedacinhos do Mark, e ela começou então a viver a sua vida em função dos filhos, a qual o nosso Chris não gostou muito, né, gente? Porque afinal de contas, ele já não tinha aquela mulher para ele, porque ela deixou bem claro, vou me casar com você, mas não pense em tocar em mim. Você quer ter as namoradinhas por fora? Fique à vontade, porque é isso que você vai ter, porque aqui você não toca. Com a chegada das crianças, dos 3 meninos, então ficou pior ainda a situação. Porque o foco dela era somente para os 3, que é o Andrew, o James e o Mason. Com isso, ele acabou indo questionar o pai dela, reclamar, meio que querer forçar que ela cumprisse o papel de esposa, e ali ela chuta o balde e decide abandonar tudo e todos. Ela sai com os 3 filhos e ela acaba indo morar na casa da governanta, da Elise, que é quem sempre a acolheu, é quem foi praticamente uma mãe após a morte da mãe dela. Gente, só que assim, nem a chegada dos trigêmeos amoleceu o coração do pai dela. O pai dela vê ela como vergonha. Então o pai dela simplesmente meio que anulou ela da vida. A única coisa que o pai dela sabia era cobrar a postura dela como esposa, era cobrar a postura dela diante a sociedade. Ele escondeu ela os 9 meses da gravidez para que ninguém soubesse dessa gestação, para que ninguém soubesse dessa vergonha, para ver o nível do cara. Porque ela acabou manchando ali a honra da família. Gente do céu, eu fiquei chocada com esse pai, literalmente. Depois, então, que ela sai da casa do marido dela, no qual o pai dela resolve ignorá-la de vez, então ela tem que se virar, porque ela tem 3 filhos, ela não pode viver em uma casa minúscula, que é o que ela está vivendo, e ali sem fazer nada. Então ela decide trabalhar. Como ela parou os estudos, então acontece o quê? Ela só consegue emprego de faxineira. E olha, é nesse momento que eu falo para vocês. Uma mulher, quando ela se torna mãe, ela vira leoa. Uma mulher, quando ela se torna mãe, ela enfrenta qualquer coisa. E eu vou dizer para vocês que aquela princesinha que vivia de saltos, roupa de grife, vivia comendo do bom e do melhor, ela se mostrou, assim, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa guerreira, uma pessoa que realmente não tem medo do pesado. Ela trabalhava o dia todo fazendo faxina na casa de ricos, e ali ela viu, né, porque ela estava limpando as casas que era igual à casa dela, que ela morava tanto com o pai e depois com o marido. Casas luxuosas. E ela limpava perfeitamente, gente. Ela cuidava de todos os detalhes. Chegava em casa no fim do dia cansada, mas ela cuidava dos 3 filhos, dando banho, dando carinho, dando atenção. Lembrando que as crianças estão com a faixa de 2 anos e pouquinho agora, nesse momento dela. E ela é muito divertido ver quando narra a diferença dos 3. Por isso que eu falei para vocês que começar a ler por esse livro, né, a série, será maravilhosa. Porque ali você vê
Como o Andrew age de um jeito, o James sempre mais fechado, mais calado, e o Mason sempre o mais mimado, o Mason sempre o mais dramático. Então, é muito bacana ver a interação dela com esses três. Chega um dia, ela vai limpar uma casa de um cara famoso que se chama Mark, mas ela não conhece, e ela ainda fala, não é o meu Mark, porque afinal de contas, gente, o meu Mark evaporou. Nunca mais o vi, ele simplesmente evaporou. E no que ela está lá limpando a casa, eis que ela escuta o barulho, quando ela olha, é ele com a namorada dele. Aquilo, gente, porque o momento é constrangedor, não porque ela está ali vestida de faxineira, não porque ela está ali limpando, mas sim pelo que ela achou, pelo que ela está segurando na mão. Então fica um clima estranho. A Abigail, que é a namorada dele, percebe, pergunta quem é ela, se ele a conhece. Ao mesmo tempo que ela fala não, ele fala sim. Então é aquele jogo, né? Os dois ficam se olhando. E nesse momento, ela percebe que ela ainda é apaixonada por ele. Mas o medo dela é o quê? Que ele descubra dos meninos, que ele queira tomar os meninos, porque afinal de contas, ele é um ricaço, ele tem muito dinheiro e ela é só uma pobre coitada. Após então esse encontro repentino deles, que é muito hilário, diga-se de passagem, então ela sabe que não tem como abandonar aquela casa, porque se ela falar que não vai mais limpar lá, ela pode perder o emprego. Então ela continua indo 2 vezes por semana. E é nítido, gente, a atração dos dois. Ela chega, toda vez que ela chega, ela fica calma, porque ela sabe que não tem ninguém na casa, mas o Mark dá um jeito de chegar. Então ela encontrou ele enrolado na toalha, ela encontrou ele sem camisa, e isso, gente, faz com que o coração dela dispare e a libido dela também, porque afinal de contas, ela nunca mais teve ninguém. E ele faz de propósito de se aproximar, ele faz de propósito, sabe, de falar no ouvido. Gente do céu! Tem que ter muita força de vontade, porque afinal de contas ela ama aquele homem tá lindo, aquele homem tá maravilhoso, e aquele homem se aproximando dela, cheirando o cangote, para com isso. Ele se rende à paixão? Se rende, gente, porque ela não consegue segurar a onda por muito tempo. Ela tá na seca, ainda tá diante do homem que ela ama, lembrando que ele se separou da Debbie, porque ele também não é nenhum cretino. Ele chama ela de pequena mentirosa, né, a minha pequena mentirosa, pelas mentiras dela, só que ela esconde das crianças o quanto pode. Ela vai se abrindo um pouquinho, falando algumas coisas para ele, porque ele não consegue entender como que aquela menina rica acabou ali limpando casas. Ela vai soltando algumas coisas, mas o momento que ele fica mais feliz, o momento que ele se sente mais dono de si, é quando ele descobre que ela nunca foi para a cama com o marido dela. Que ele descobre que ele continua sendo o segundo homem da vida dela. E isso faz com que o peito dele, gente, infla, né? Ai, gente, como o homem é tonto, né? O homem é tonto demais. Então eles vão se mantendo dessa forma, no qual ela continua limpando a casa dele, eles continuam ali se agarrando, até que um dia, no que ela decide contar para ele sobre as crianças, ela recebe um telefonema dizendo que o James não está bem, que o James ele está doentinho. Ela volta para casa do supetão e ele não consegue entender aquela reação dela, o que está acontecendo. Como ela deixou o telefone, ele decide levar até a casa dela. E lá, chegando, ele dá de cara com ela, com uma criança nos braços. E daqui a pouco ele percebe que tem mais uma criança. E nesse momento, o mundo dele acaba, gente, porque mais uma vez ela mentiu para ele. Mais uma vez ela escondeu a verdade, porque ela disse que não foi para a cama com o marido dela, mas ela tem gêmeos. Então significa que se não é do marido dela, então é de outro homem. E ela disse que ela não teve mais ninguém. Então ele vai embora super chateado. Quando ela resolve ir conversar com o Mark, pegar o telefone dela e acertar todas as coisas de vez, chegando lá, ela pega ele abraçado com a Debbie. Ela não pensa 2 vezes, ela vira as costas e vai embora. Mas, gente, o que ela não sabe é que o Mark está passando por um momento muito complicado, um momento muito difícil na vida dele. E quando ela descobre, ela decide ir até ele novamente. E naquele momento que ele está sofrendo muito, ela acaba dando o conforto que ele tanto precisa. Quando as coisas se acalmam, então eles vão conversar. A única coisa que ele quer saber, gente, olha, a cabeça de um homem eu fico louca da vida. Ela tá ali dando todo o apoio que ele precisa, ela tá ali dando todo o carinho, toda a atenção. Eles meio que se entenderam ali. Ele já sabe que é louco por essa mulher, que ele quer essa mulher na vida dele, que ela também é apaixonada por ele, porque já ficou claro, não só no olhar, só no gesto, como no corpo dela. Então ele sabe disso, mas a preocupação dele é naquele momento perguntar a ela
por que ela mentiu e se realmente ela não foi para a cama com o marido. Ela fica louca da vida, porque sério que é isso que ele está perguntando? E nesse momento ela acaba contando para ele, então, que não são gêmeos, mas sim trigêmeos. Mas a maneira que ela conta é muito divertida. Ela acaba acusando ele de ser um tapado. Ele, nesse momento, fica chateado com ele mesmo, porque ele esteve diante ao filho dele e ele foi frio com o menino. Então ele começa a ter uns conflitos de raiva com ele mesmo ali, só que ele decide, então, que ele não vai esperar mais para unir a família. Todos os 4 livros são maravilhosos. Então, eu só reforço, se você ainda não começou essa série, que eu acho que você está perdendo tempo se você não começou, comece por esse. Comece pelo último, depois vai para o primeiro, para o segundo, para o terceiro e para o quarto, porque eu acho que você vai saborear mais, você vai entender melhor e eu acho que vai encaixar melhor as peças. Então, comece por esse se você ainda não começou e vai pelo primeiro, segundo, terceiro e quarto. Se você já começou, dê sequência, porque vai ficar de boa também, tá? Então eu finalizo aqui deixando para vocês esse último livro dessa série incrível. E corram, não percam tempo, leiam, tá? Não percam tempo não, gente, pelo amor de Deus. Eu venho aqui contar para vocês, dar dica para vocês. Se vocês não forem ler, eu vou ficar muito chateada com vocês. Então não perca tempo e leiam que vai valer muito a pena. Então eu agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!